Olá, meus irmãos, paz seja convosco, sejam bem-vindos à segunda mentoria antes do Play. Hoje aqui reunido com uma galera da pesada para tratarmos de assuntos que tem tudo a ver com a nossa igreja, tem a ver com a nossa igreja local, com os trabalhos que a gente realiza, com a melhoria do nosso serviço para Jesus. Então, peço para que agora você avise a sua galera aí, manda chamar todo mundo e vamos começar o nosso tempo aqui de qualidade. Hoje nós temos aqui convidados, nós temos aqui o Secão. Fala aí, Secão. E aí, gente, tudo bem? Temos aqui o Matheus, da Olha, Creative. Isso aí, olha eu de novo aqui. Gabriel também. Tamo junto, galera. Vambora, vamos falar aí. Então, vamos lá, pessoal. Bom, a gente sabe que todos os projetos que a gente conversa aqui, a gente acaba usando a Convenção Nacional como nosso principal modelo, porque eu costumo dizer que a Convenção Nacional ela é como se fosse uma convocação da seleção brasileira. Não sei se eu posso falar dessa forma, mas é para as pessoas poderem entender. A gente consegue ter toda a galera que é extremamente capacitada, comprometida, tudo num lugar só para entregar um evento de excelência, né? Mas a Convenção Nacional ela acaba sendo um modelo para a gente poder se organizar, mas o nosso intuito é que todas as igrejas locais também passem por uma revolução, para que se organizem, para que trabalhem de uma melhor forma, sabe? Então, em relação à questão da Convenção Nacional, as pessoas veem lá um produto pronto, veem aquela situação daqueles dias que são intensos, mas as pessoas talvez não saibam quantas madrugadas foram perdidas ou foram investidas, né? Quantas noites de sono foram investidas nisso. Tudo porque se tiver algum errinho, esse erro pode levar a consequências assim de grandes proporções. Tem coisas que a gente não consegue mais resolver. Então, pensando nisso, galera, queria que hoje a gente pudesse falar essa questão baseado da nossa experiência, da nossa equipe, né, da Convenção Nacional. Vamos abrir o processo, vamos tentar entender como tudo funciona. Como é para você, Secão, trabalhar nesse time? Como que é para você todo esse processo de produção, de conteúdos, de visual e tudo mais? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiramente, para mim é um orgulho muito grande, né? Tá fazendo parte de um time de peso, um time de referência, que hoje é referência no Brasil, graças a Deus, saindo até das quatro paredes da Igreja do Evangelho Quadrangular, se tornando referência para outras denominações, para outros profissionais. Então, é um orgulho para mim muito grande. O que acontece? Hoje, a minha parte principal, o que eu desenvolvo principalmente dentro da convenção, é fazer todo o controle de conteúdo que vai estar acontecendo no evento ali, in loco, que vai ser transmitido pro LED, né? Uhum. Então, o que acontece? É preciso que os arquivos eles venham antes, sejam todos revisados, né? Tanto o áudio quanto o vídeo, porque muitas vezes acontece de, às vezes, não sincar no finalzinho alguma coisa e tal, aí a gente pede para voltar, a gente corrige, volta, e só depois do ok dado que a gente passa para o próximo. Então, imagina, uma convenção, porque a Convenção Nacional, as pessoas pensam que é um evento, mas para nós são 5 eventos. 5 eventos inteiros, que é parte da manhã, parte da noite, parte da manhã, parte da noite, parte da manhã. A gente entrega evento inteiro. Então, assim, a gente só passa para o próximo evento, digamos, a parte da noite, depois que a parte da manhã estiver totalmente revisada. Aí sim a gente começa a pensar na próxima etapa. Então, hoje é basicamente o que eu faço. Legal. Matheus, explica um pouquinho desse processo, como que você participa dele. Sim. Só voltando naquela expressão da Copa do Mundo, eu acho que ela é bem definida,
Porque na equipe, né, do Creative, nós temos todas as regiões representadas, Norte, Sul, Nordeste. Acho que a gente Bem tem lembrado. aproximadamente uns 12 estados que estão ali fazendo parte da equipe. Então é meio que uma seleção por todo o Brasil que é feita, né? Isso é até um direcionamento da pastora Bianca, né? Para que haja essa integração dos estados, então do pastor Mário também. Então é bem legal poder. E a minha parte, né? Eu como head de Creative, né, a gente faz toda a gestão do conteúdo que vem para a equipe. Então, eu faço o direcionamento de quem vai fazer cada item. Então, meu papel é pensar em quem vai conseguir desempenhar melhor naquele item específico, porque alguns vídeos ou artes são mais artísticos, outros são mais técnicos. Então, eu faço essa análise de quem pode contribuir melhor para aquele vídeo e sou responsável por planilhar tudo isso, colocar no SSD e entregar para o Secão. Legal. E você, Gabriel, fala seu papel aí, como que funciona? Bom, hoje eu tô mais na equipe operacional, né? Dentro da parte de criação de vídeos e artes, né? E também tem os motions, né? Que são os vídeos animados. Então, quando a gente vai para convenção, a gente vê, né, aqueles vídeos interativos com IA, essas coisas. Eu fico responsável por fazer, né, esses vídeos. Então você que faz aqueles vídeos lá que a gente fica esperando no começo de todo o evento, Exatamente. chamando a galera pra gritar, mandando, né? Exatamente. E isso realmente é sempre com o direcionamento vindo do Matheus, né, juntamente com a Adriana, que é a esposa dele, né, ela prepara os roteiros, eles idealizam toda a ideia e passa para mim. Aí eu vejo como eu posso contribuir, né, de forma criativa, às vezes colocando um detalhe aqui, um detalhe ali de animação e com IA e tudo mais. E a parte também das artes, né, então algumas telas estáticas, algumas outras telas animadas que ficam lá, igual o cronômetro, né, vinheta da convenção. E é basicamente esse meu papel, fora também o dia a dia aí do Conselho Nacional, que a gente está produzindo bastante material e também para as redes sociais. Bacana. Pessoal, me responda uma pergunta aqui, quem quiser começar a responder, pra gente poder entender um pouco mais assim. Como que vocês fazem para se comunicar, né? Assim, porque vocês se comunicam para milhares de pessoas o tempo todo. Pessoal, a gente fala da Convenção Nacional, só que o trabalho de vocês é antes, durante e depois, né? Durante todo o ano, mesmo quando não está tendo convenção. Mas como que faz para vocês manterem a unidade, a excelência e a responsabilidade com o serviço? Em relação à unidade, né? Eu acho que a nossa equipe hoje, ela é uma equipe muito unida, né? Nós somos amigos realmente um dos outros. Tem os atritos que acontecem como todo grande evento, né? Mas a gente entende também que aquilo é algo pontual, a gente não leva aquilo pro coração, né? Até porque tá todo mundo pensando no bem do evento, de entregar o melhor conteúdo, então a gente sabe muito bem separar isso. E em alguns momentos, né, que nem já fiquei, né, eu e o Secão ali 3, 4 da manhã ali pro evento que ia começar às 7h30, 8 horas, que já teria que estar ali de novo. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a gente se diverte demais. A gente dá risada. É o momento que a gente mais ri, né? Isso. O rir da dor, né? Então, ali a gente tem alguns momentos ali de muita alegria, de compartilhar um com o outro, né? Ali a gente acaba crescendo como equipe também, de amadurecimento, de compartilhar coisas de um para o outro, né? E eu acho que isso cria aquele relacionamento, né? E eu acho assim, por mais que é um ambiente de pressão, eu vejo como um ambiente muito leve, né? Onde a gente está ali fazendo para Deus, se divertindo no Congresso de Mulheres, que é o último que a gente fez, fugindo um pouco de convenção. O momento do batismo, que ali toda a equipe parou para ver aquele momento, né? Que é um momento ali que a igreja se move, né? Foi muito bom aquilo. Isso, a igreja se move para aquilo, né? Onde pessoas se rendendo, se entregando. Então ali a nossa equipe parou de produzir os conteúdos, ficou de pé, começou a assistir. Ali eu chorei, vi outras pessoas também chorando, porque
a gente tá ali trabalhando, mas a gente tá ali pelo reino, né? Uhum. Então, é um ministério mesmo. Então, eu acho que tudo isso traz essa excelência, essa unidade. E eu acho que o mais importante de tudo isso é a liberdade que nossos líderes dão, né? E a gente acaba repassando isso para a nossa equipe também. Né? O Gabriel, que nem ele citou do roteiro, né? A Adriana, que é a jornalista, faz o roteiro. E o Gabriel, a gente passa algumas referências, eu passo algumas ideias, mas ele tem total liberdade de acrescentar algo, de fazer algo. E eu acho que isso é muito importante, ainda mais num ministério de criatividade, né? Uhum. Então, acho que quando a gente entende a posição e o pensamento de cada um, eu acho que é aí que se torna tudo isso. Legal. Então o que vocês querem dizer é o seguinte, que todo o conteúdo que vocês produzem, os líderes são cientes disso. Sempre. Sempre? Sempre. Como que funciona? Bom, primeiramente porque, como o Matheus falou, o Leandro, às vezes você, a pastora Bianca, eles dão direcionamento, né? A partir daí, nós refinamos aquele direcionamento, voltamos para eles para ver se é aquilo que está na cabeça, que muitas vezes o que está na cabeça é difícil, né, da gente transformar para o papel, e aí a gente tenta extrair dos líderes ou de quem pediu, para ver se é isso. Se a pessoa aprovou, a partir daí a gente produz, e se foi um pedido da pessoa, ela vai aprovar. Entendi. Né? Então, eu acho que o interessante é isso. Nós temos total liberdade criativa, mas a gente sempre respeita também, porque é tão ruim, é tão triste quando você tá com alguma coisa na cabeça, você passa para alguém, a pessoa até entrega o recado que você queria, mas não da forma que você imaginava. Aí a pessoa fica frustrada, você se frustra e aí fica tudo mais ou menos. É muito gostoso quando a pessoa fala assim, nossa, foi mais legal do que eu estava imaginando. É muito bom, é muito bom. Nossa Deus. Mas viu, deixa eu falar pro Gabriel, que o Gabriel tá ali na linha de produção ali, né? Deixa eu falar uma coisa. Gabriel, como que funciona na sua cabeça quando você cria algo e você entrega algo e pedem pra você e volta pra você porque pediram pra você mudar alguma coisa que você criou? Como que é a cabeça do cara que faz as edições, tendo que refazer, tendo que fazer de novo, como que é? Primeiro, quando eu vou fazer, eu já oro, né? Já faço uma oração já. Não, mas é sério, a gente fala brincando, né? Mas assim, a gente trabalha no contexto de igreja, né? Uhum. E muitas vezes a gente realmente entra no automático, né? Então eu principalmente na convenção, eu sempre faço realmente oração. Quando eu vou iniciar os projetos, os trabalhos, Deus, que seja o Senhor me direcionando, né? E move lá para que realmente não volte, né? Porque muitas vezes a gente tem realmente uma carga muito grande de materiais para fazer e às vezes, vamos, eu quero que vá, né? E voltar às vezes atrasa toda uma linha, né? Exato, exatamente, tem essa questão. Mas assim, como eu lido com isso? Eu aprendi, né, uma coisa que eu aprendi é a realmente não ter aquele projeto, aquela peça, né, aquele vídeo como um filho, né? Porque muitas vezes tem o ego do artista, né, de falar, não é pra mexer, né? Existe um designer, ele já morreu há muito tempo, eu esqueci o nome dele, mas ele falava que ele fazia uma marca só, se a pessoa quisesse era aquela, se não quisesse não ia ter mais. E assim, eu acho que esse pensamento ele é muito errado, né? Porque a gente precisa realmente entender o contexto. Às vezes a pessoa, que nem vocês mencionaram, né? Ainda não chegou onde eu quero, né? Às vezes a pastora Bianca vê e ela fala, não, acho que ainda não tá transmitindo aquilo que a gente tá querendo passar, né? Porque a palavra fala disso, né? O momento vai ter um louvor que vai entrar assim. Então acho que esse vídeo, essa arte tinha que ir por esse caminho, né? Então acho que é realmente ficar com a mente aberta, né? É ter a mente aberta e entender que aquilo ali não é 100% seu, né? Alguém tá provando, alguém tá participando também, né? Daquele material, né? E você tá sendo o oleiro, né? Tá sendo ali a ferramenta que tá sendo utilizada para dar vida àquela criação, né? Legal, cara. Cara, então vamos tentar ir um pouquinho mais além. São muitas pessoas, né, que trabalham nessa frente, né? Nessa frente, até as pessoas verem o que vai ser projetado, tem toda uma quantidade de pessoas, profissionais, voluntários, todos ali
trabalhando, né, profissionais voluntários, né, todos ali trabalhando em prol a esse objetivo. Então, são várias cabeças pensando. Várias cabeças com formações, com pensamentos diferentes, né, com referências diferentes. E mesmo assim é possível ter unidade entre vocês? Com tanta gente pensando diferente, vocês conseguem chegar num ponto de falar assim, olha, a gente trabalha com unidade? Sim, porque na verdade o que acontece, né? Vamos falar na questão de redes sociais, por exemplo, que ali nós temos 4, 5 videomakers, 3 designers, então cada um tem a sua assinatura, vamos dizer assim, né? Cada um tem o seu estilo. Porém, existe um direcionamento como instituição. Então, quando a gente passa algo para eles, a gente fala, o quadrangular oficial vai ter esse tipo de abordagem, esse tipo de design. Então a gente passa já vem brifado, uma linha né? criativa, uma né? linha criativa. Então, dentro disso, eles vão utilizar a sua criatividade. Mas a gente chega lá, por exemplo, para a Convenção Nacional, a gente tem a identidade do evento. Então, as artes, tudo que é feito, já é feito em cima do que já criou-se a identidade. Por exemplo, esse ano vai ser o Avante Sem Parar. Então, já existe toda a identidade do Avante Sem Parar, que é o tema do ano. Então, existe depois o quê? As adaptações em cima disso. E também, muitas vezes, o evento é feito uma identidade, por exemplo, voltando a citar o Congresso de Mulheres, onde cada período tinha ali a sua cor, a sua paleta, mas também tinha um objetivo, né? Eu não como se tivesse um tema para cada período. Isso, basicamente isso. Então, eu não lembro exatamente, mas um era florescer, né? Isso, tinha algumas questões, então tudo que era feito já era pensando nessa identidade que foi nos passado. E daí o meu papel ali também do Alexandre é ver se isso está sendo seguido, né? Naquele momento ali de conduzir a equipe. Entendi. Isso faz manter, né, a excelência, o padrão, né? E a unidade entre vocês, para todo mundo continuar falando a mesma língua. Exato. Correto? Bom, a gente sabe da responsabilidade de tudo aquilo que a gente faz, né? É uma responsabilidade muito grande. Até porque essa comunicação nacional, ela acaba definindo os padrões, né? Ela define padrões, tudo aquilo que é publicado vira referência, sabe? E um erro pequeno ele pode gerar uma grande assim proporção, né, de problema assim. Então eu vou dizer para vocês, então a gente entende que não é só a questão da criatividade, né? É um alinhamento entre presidência, coordenação, tema anual, identidade espiritual, estratégia ministerial, é tudo isso, correto? Tudo isso. Tudo isso tem que estar conversando e não só se juntando. Tem que ser uma sinergia, né? Tem que juntar as partes e produzir algo muito maior do que se fosse só juntar o todo, né? Então o que a gente sempre espera é que tudo que a gente a equipe do Creative produz que chegue do outro lado, que chegue na outra ponta. O que eu acho que a primeira preocupação sempre do Leandro, que parte lá de trás, era o quê? Gente, a gente comunica, mas a gente comunica desse nível aqui para esse aqui. E daqui para baixo, como é que a gente vai fazer? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem visto que a gente tem conseguido chegar lá na outra ponta, lá na igrejinha. Através de quê? A identidade mensal, né? A gente vê que o pessoal consome muito, o pessoal replica muito, o pessoal tem levado isso muito a sério. Então, através das publicações, o pessoal reposta, o pessoal comenta. Então, eu acho que é o nosso papel. O nosso papel, claro, a gente serve a diretoria, primeiro a Deus, é claro. A gente serve ao nosso presidente, pastora Bianca, né, a toda a diretoria, mas a gente
faz com o maior carinho e serve às igrejas, né? Porque são elas que vão movimentando, elas que vão estar fomentando todo esse trabalho, todo esse nosso esforço. Entendi. Bom, levando para a realidade das igrejas locais, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande nas igrejas, principalmente as igrejas que estão começando, as igrejas menores que ainda estão começando a ter uma estrutura. A gente sabe que existe a dificuldade de implantar as coisas, de fazer as coisas darem certo, porque às vezes falta a questão da estrutura, às vezes falta a questão de um direcionamento, talvez falta uma questão de entender mais sobre aquilo que tá sendo falado, ou daquilo que ela está envolvida. Cara, dá uma dica pra galera da igreja, porque a gente fala, talvez, da Convenção Nacional, as pessoas podem pensar assim, poxa, mas isso está muito distante da minha realidade, né? Até pode pensar o seguinte, a Convenção Nacional, se ela é como se fosse a Copa do Mundo, né? Os jogadores terminam a Copa do Mundo, eles voltam para os seus times locais, entendeu? Que com certeza não tem a mesma estrutura de uma seleção, né? De uma Copa do Mundo. Elas voltam para a sua realidade local, elas têm que batalhar naquela realidade local. Então, como que você, Secão, por exemplo, você interpreta essa questão da convenção ser um modelo de inspiração aplicável numa igreja local? O que eu tenho conversado muito lá em Minas com a galera, eu passo sempre a minha experiência profissional, né? O que dá certo, o que tem dado certo para mim. Eu sempre falo, gente, você recebeu, por exemplo, um arquivo do WhatsApp para passar no culto à noite, poxa, você vai esperar chegar o horário do culto que o pastor vai pregar para você baixar correndo o arquivo e para você colocar lá e passar? Sem fazer teste. Sem fazer teste, sem nada. Não, assim, todo crescimento e tudo que você faz para Deus exige também de você tempo, dedicação. Então, se você é o responsável por aquilo, você vai chegar mais cedo, você vai testar, você vai ver se está tudo certo. Então, é muito fácil. É claro que você não vai ter aquele jogo de luz, aquele som, aquilo tudo, mas assim, já que a Convenção Nacional ele é o evento anual da Igreja do Evangelho Quadrangular, digamos assim, que ali vai ser uma vitrine onde vai ter tudo, o domingo é a convenção do seu bairro. É a convenção da sua igreja. Legal. Para os seus membros. Legal. Então significa o quê? Eu também não posso errar. Eu também não posso deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Por quê? Eu só tenho... eu acho assim... para muitas almas, isso uma vez eu li num livro, eu não vou me recordar de quem, porque eu não tenho memória muito boa, que ele fala o seguinte: para muitas almas, você tem vários tiros. Você consegue convencer, você vai tentando até o dia que você consegue. Mas para inúmeras almas, você só tem um tiro. Então pode ser que aquele tiro, ou você resgata aquela pessoa, ou aquela pessoa se perde, seja porque morreu, seja porque ela foi maltratada, seja porque ela não gostou e ela nunca mais quer saber. Então, assim, a gente tem que tratar o nosso culto local como a nossa convenção. Eu acho que é isso, é entregar o melhor todo dia. A gente não pode entregar o melhor lá e o mais ou menos no outro dia. E aí, galera, pode dar sua opinião. Quer falar? Posso dar um exemplo local. Hoje lá na igreja nós temos a frequência de 120 a 150 membros. A igreja ela tem uma estruturinha até que boa, mas ainda não, né? E aí a gente tem poucos voluntários, não tem muitos, mas a gente tenta sempre fazer tudo com excelência. Então, por exemplo, embora não seja uma igreja gigante, o que a gente tenta fazer? A gente tenta ter uma aberturinha pro culto,
um videozinho. A gente coloca um cronômetro antes, né, um regressivo antes de começar o culto, para os irmãos já verem, ó, vai começar o culto agora. Tem um vídeo de avisos. Então a gente sempre tenta trabalhar com o que a gente tem. A gente não tem câmera. Tipo, o Gabriel trabalha no CND, não tem câmera na igreja dele, não? Câmera zona nenhuma, Black Mesh? Não tem. É tranquilo, a gente faz com o celular. A gente tem. Hoje todo mundo deve ter um iPhone, né? O pessoal que tá ouvindo a gente. Ou um bom celular, né? Não é tão difícil, né? Alguém na igreja deve ter. O pastor, o filho do pastor, a esposa do pastor, alguém deve ter. Então, assim, pega, conversa, vamos fazer aqui. Compra um tripézinho, coloca ali, começa a tentar fazer ali. E aí começa a tentar fomentar uma experiência, sabe? Para as pessoas elas lembrarem daquilo. Nossa, eu fui naquela igreja, tem um videozinho da hora lá. Passa uma musiquinha legal no início. Nossa, que da hora. Me senti bem, assim, diferente, sabe? Então, assim, é tentar fazer com o que tem. Eu costumo dizer que o melhor equipamento é o que você tem, né? O que você vai alcançar, né? É isso aí. E a gente vai melhorando, né? Mas começa, né? Tem que começar. Matheus, conta um pouquinho da sua experiência, que você faz a gestão de uma equipe boa lá na sua igreja, mas eu sei que nem todos são contratados ou são profissionais. Me fala um pouco como que nós poderíamos pensar a cabeça de expandir a quantidade de pessoas para servir dentro de uma igreja. Como que você pensou? Como é que você faz? Sim. Eu penso assim que organização, responsabilidade e dedicação é independente do tamanho, né? Então, acho que tem que partir desse princípio. Por quê? Quando você cresce, você vai ter mais dificuldade, porque você vai ter mais pessoas para gerir, mais equipamentos, né? Então, isso vai te exigir mais. Então, se você conseguir já no pouco crescer organizado, o que eu digo com crescer organizado? Por exemplo, eu vou ter um cronômetro, por exemplo, para o culto começar no horário, né? Porque isso faz diferença. Porque, já começa organizado o culto, que horas começa? É 10 horas, então vou soltar um cronômetro de 3 minutos, 7h57. Lá, por exemplo, a gente prepara um roteiro, não que o pastor vai seguir exatamente o roteiro, mas são tópicos ali que vai ter o louvor, a palavra, depois tem os avisos, são esses avisos aqui. No caso, quando a gente não produz um vídeo de avisos, que ele vai ler os avisos, a gente deixa os avisos ali anotados, com todas as diretrizes daquele aviso. Ele lê o aviso, a gente coloca a arte no painel. Eu acho que isso também é legal. Por exemplo, a gente chegou num nível de organização que os diáconos vêm nos falar assim, vai apresentar tal criança, eles anotam o nome da criança, os nomes dos pais, a gente faz uma arte durante o culto e na hora da apresentação tem lá o nome do pai, da mãe, da criança que está sendo apresentada. São momentos que você vai mostrando isso, uma organização para a igreja e mostrando que aquilo ali realmente existe uma dedicação, né? Aí também fazemos o quê? Esse mês nós vamos ter batismo. Nós preparamos um vídeo para passar ao longo do mês, antes de começar o culto, falando sobre a importância de se batizar, por que se batizar. Isso passa para a igreja antes do culto. Então, você prepara também através do pré-culto, né? Você está ali, você está já falando, pessoal, no final fala, dia tal vai ter batismo. Então a pessoa você vai martelando aquilo na cabeça da pessoa e você ajuda a igreja a levar a mensagem, né? Matheus, mas e aquelas pecinhas que estão atrás de cada equipamento? Todas elas já chegaram já preparadas ou vocês preparam as pessoas, mesmo que se fosse do zero? Como que funciona isso? Eu falo assim, se tá com o coração disposto, tá apto a ajudar o ministério, né? A única questão que a gente pergunta para a pessoa é assim, se é batizado, é membro da igreja, beleza, tudo certinho, tá congregando, a gente vê, tal, beleza. Então tá bom, então vamos ajudar a gente. E ali a gente faz um treinamento com a pessoa, né? Às vezes a gente faz treinamentos coletivos e, se é o caso, a gente faz o treinamento individual. Então a pessoa, entrou só aquela pessoa nova na equipe, a gente não vai fazer um treinamento com todo mundo para ensinar aquela pessoa. E hoje, o que eu faço? Os próprios voluntários ensinam os novos.
Então, porque assim, às vezes na correria do dia ali, do culto, eu falo, fulano, mostra lá para aquela pessoa lá, ela é a primeira vez dela. A gente já tinha passado treinamento, mas vai lá, acompanha ela no comecinho ali só para ela ver. O fotógrafo, antes dele começar a entrar na escala, ele vai ter um dia sem estar na escala, só acompanhando o fotógrafo que já faz o culto. E o que eu faço também, a equipe, cada um tem a sua função pré-estabelecida. A câmera, lá a gente tem números nas câmeras, você vai filmar isso. Então, você não vai filmar mais nada além disso. E assim vai. E o fotógrafo também. A gente tem um roteirinho ali, um script. Você vai tirar foto da chegada das pessoas, você vai tirar foto da recepção, você vai tirar das pessoas adorando, do louvor. Então, é tudo já muito organizado para que a pessoa que está chegando, ela não tenha muita dificuldade para exercer, porque para ela é tudo novo. Para você pode ser que você já está ali há muito tempo, mas a pessoa não sabe. Então, quando você organiza o ministério em todos os lados, e é muito importante também para um culto, que haja integração entre os ministérios, né? Você chegar no pessoal pessoal da iluminação, a gente vai soltar um vídeo aqui, abaixa a luz. Pessoal do som, tal hora a gente vai soltar um vídeo, dá uma olhada se o áudio tá habilitado. Então, no nosso script de culto, a gente entrega para os responsáveis de cada ministério para que aquilo seja executado da forma correta. Elimina todos os erros? Não, mas diminui. Então, um recado aí para a galera que está em casa, que serve nas suas igrejas locais. Nem sempre a gente vai ter todo mundo, correto? Mas nós podemos treinar as pessoas para fazer. Então a gente precisa ter um planejamento, um plano de ação para poder melhorar o serviço dentro da nossa igreja e fazer discípulo, como o próprio Cristo já nos ensinou, sempre é a melhor opção, porque as pessoas elas já vão nascendo tecnicamente ali junto com a gente, mas com o coração que a gente tem, o coração que a gente tem no trabalho, o amor pela igreja, entendeu? Então isso é importante. Bom, hoje convidei o Secão aqui, lógico, é um parceiro, a gente trabalha junto. Mas conhecendo o Secão, já conheço ele já faz um bom tempo, a gente vai descobrindo quem são as pessoas e o que fez a pessoa chegar, qual foi a trajetória que a pessoa traçou até chegar onde ela está hoje. E o Secão tem uma história que eu considero uma história muito inspiradora, né? Secão, conta aí um pedacinho aí, um resumo da sua trajetória aí de vida e como que você chegou aqui hoje. Bom, eu venho de uma família, eu acho que vamos colocar aí, né, 80% dos brasileiros, infelizmente, né, que é a família que passa bastante dificuldade, que passa bastante aperto mesmo. E eu brinco que eu nasci praticamente numa encruzilhada, onde eu olhava para um lado, eu tinha Jesus falando vem, e do outro lado o diabo falando assim, vem. E ali naquela encruzilhada, muitas vezes eu flertava com os dois lados. Eu falava assim, eu acho que esse lado aqui é mais animado, hein? Tem mais festa. Não, mas eu acho que esse lado ali é mais legal, é mais calmo, eu acho que eu vou ter mais paz. Então, assim, e traduzindo, né, essa metáfora trazendo para a vida real mesmo, bem novo, com 13 para 14, eu já aprontava muito mesmo. E aí minha mãe me colocou num colégio interno. E nesse colégio interno, eu era tão abençoado que eu aprontei tanto que eu fui jurado lá de morte. E quem me jurou de morte provavelmente ia cumprir. E aí eu saí de lá fugido. E aí eu me recordo que quando eu cheguei em casa, minha mãe chegou e falou,
vai voltar. Falei, mãe, eu não posso voltar. Porque se eu voltar, eles vão me matar lá. Eu tô jurado de morte. Aí ela pegou brava, falou, e aí, como é que a gente vai resolver? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou pra igreja. Então, uma coisa que eu sempre gosto, às vezes as pessoas falam, né? Falam assim, fulano só quando vai preso, aí fala assim, fui pra igreja, me converti. Não, isso aí é lero-lero, isso aí é pra redução de pena, isso aí só se converte depois que faz tudo de errado. Eu falo, gente, quem sou eu pra julgar? Porque eu fui um que o meu escape foi falar, vou para a igreja. Para não ir para o colégio interno de novo, eu falei, vou para a igreja. Queria ir? Não queria. Mas era o único lugar que... É engraçado, né, a gente pensar que literalmente é o único lugar que te aceita como você é. Até você fingindo que quer, te aceita. Até você fingindo. Fala, não, pode vir. E aí, a minha mãe, ela era muito amiga do pastor, e aí ela foi lá conversar com ele, e ela falou, olha, ele falou que quer começar a vir na igreja, mas é por causa disso e disso e disso. Eu não acredito, eu prefiro que ele seja internado de novo, procurar um outro internato. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, então, eu me torno responsável por ele, e ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar aqui, eu não trabalhava na época, ele vai chegar às 8 da manhã, e diz que não tem culto, ele vai embora quando eu vou embora. E diz que tiver culto, ele vai embora só depois que fechar a igreja. Gente... aqueles bancos antigos, né, aqueles de madeira, ele pegava o óleo de peroba e falava, lustra os bancos. Aí eu lustrava. Aí chegava no outro dia, aí ele falava assim, lustra os bancos lá de novo. Eu falava, mas não tem nem poeira. Ele lustra os bancos. Aí eu lustrava, varre a igreja, faz isso, faz aquilo. E assim, às vezes eu ficava lá boiando, assim, e ele, às vezes ele não podia me dar muita atenção e tal, mas eu tinha que ficar lá boiando. E aí, rapaz, aquilo, eu não vou mentir, gerava no meu coração um sentimento de ódio. Eu ficava maluco. Eu falava, nossa, era melhor estar lá nesse colégio interno, porque ficar aqui é ruim demais. E aí, tudo que eu podia fazer para que esse pastor ele desistisse daquele acordo que ele fez com a minha mãe, eu fiz. Gente, mas eu fiz muita maldade, mas muita coisa para tirar esse pastor do como se diz, do centro dele. Só que quanto mais eu fazia, mais ele me amava. Mais ele me dava coisa que era de responsabilidade. E mesmo assim eu ia fazendo, e ele em contrapartida me amando, cuidando de mim. Só que chegou uma hora, e isso, gente, eu falo que não foi um mês, não foi 2, não foi 3, não foi 5, não foi 10, foram anos. Chegou uma hora que eu comecei a ficar constrangido, porque a própria palavra de Deus fala que o amor de Deus, ele nos constrange. E aí eu comecei a ficar constrangido, eu comecei a pensar assim, gente, como é que eu vou fazer isso com o pastor, sendo que ele me trata tão bem? Gente, isso ficou tão introjetado em mim, tão introjetado, que até hoje certas atitudes que eu teria, eu não tenho, porque eu lembro dele. Infelizmente ele não está vivo mais, mas eu não tenho, porque eu lembro dele. Eu falo assim, não, gente, é o legado. Eu não posso jogar fora, porque muitas pessoas falam que, e até eu também enxergo muito, falo assim, cara, eu vejo muito dele em você. Às vezes nas suas decisões, no seu jeito de falar e tal, eu falo assim, então, cara, foi um legado que ele deixou para mim, né, esses ensinamentos. Eu acho que para mim valeu mais do que dinheiro.
E foi ele que abriu as portas para eu começar a trabalhar na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Minas Gerais, no SED. Quando eu entrei lá, eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu sempre fui muito curioso, mas em todos esses anos que eu contei para trás, eu deixei o estudo de lado. Então, eu entrei no SED, então eu não sabia fazer nada mesmo. Então, assim, e graças a Deus, eu sou assim até hoje. Graças a Deus, hoje eu tenho uma profissão, mas se eu precisar de enxugar o chão, para mim não é demérito nenhum. Eu vou pegar ali e vou enxugar, vou fazer, porque eu acho que primeiro eu sou servo, né? Então, e eu fazia isso, ia ajudando, ia fazendo o que dava. E aí, até que o Dr. Roberto Ramos, que era o nosso secretário administrativo, quando estava terminando a minha experiência, ele me chamou, falou, olha, nós vamos ter que te mandar embora, tá? Eu falei, mas por quê? O que que eu fiz, doutor? Me fala o que que eu fiz de errado para eu tentar ou consertar aqui, ou no próximo emprego, para eu tentar não fazer, porque eu queria muito estar trabalhando aqui, é um ambiente muito bom. Aí ele pegou e falou assim, cara, é um absurdo um homem de 26 anos com a 6ª série. Nossa, aquilo foi... Aí, rapaz, na hora, Deus me iluminou a minha mente. Eu falei com ele assim, doutor, me dá um mês e meio, o senhor pode me dar? Aí ele pegou e falou assim, pra quê? Eu falei, não, eu vou resolver. Eu fiz, só da sua época, viu, Elias? Não é da época dos meninos que são mais novos. Eu fiz o Mobral. Não. Mobral, Nem gente, que eu tenho certeza que essa galera mais nova aí, eu tenho certeza que ninguém vai lembrar do Mobral. É tipo o EJA, né? Não, mas só que o EJA é a educação para jovens e adultos. O EJA, o que acontece? Para quem não conhece, né? Ela segue o tempo normal, como se você estudasse de manhã e tal. Ela tem algumas peculiaridades que é mais difícil você ensinar um adulto mais velho a ler e tal, tem essas coisas, mas o tempo é o mesmo. O Mobral, ele era pior do que o supletivo, porque o supletivo você fazia o segundo grau o segundo grau em 1 ano. O Mobral você fazia tudo que você estava faltando, qualquer coisa, do pré ao segundo grau. O que não gostava de estudar, teve que estudar. Não, em 6 meses. Era um negócio assim, cara, coisa de louco, entendeu? 1 mais 1 é 2, passou. Pronto, era assim, cara. Então, aí, cara, fiz, aí saí todo feliz, né, cara, depois que eu com um certificadinho, e aí eu fazia numa avenida famosa lá em Belo Horizonte. Quando eu tava descendo, eu olhei uma faculdade assim, falei assim, cara, quer saber? Por que não? Tô aqui, aí já fiz um mês aqui? Não tô fazendo nada. Já entrei, aí perguntei, falei, olha, como é que funciona? Era janeiro, a menina falou, olha, para inscrição de vestibular, já fechou. Mas você pode fazer por análise de currículo ou por redação. Eu falei, análise de currículo, minha filha, meu currículo, você não vai querer. Pode ser por redação. Fiz a redação, daí 2 dias saiu que eu tinha sido aprovado. E aí fui todo feliz conversar com o doutor Roberto, né? Falei, doutor, tá aqui, passei, formei o segundo grau. Aí ele todo feliz, né? Aí eu falei, mas tem um problema. Aí ele, não, qual o problema? O problema era esse que eu tinha te passado e tal. Eu falei, não, é porque eu resolvi o problema que o senhor me passou, mas agora eu tô trazendo um pro senhor. Ele falou, por quê? Eu falei, eu me inscrevi na faculdade e a faculdade ela custa mais do que eu recebo. Tá aqui o boleto. Como é que nós vamos resolver? Aí ele pegou, olhou, acho que ele ficou meio em choque, assim, né? Não. Aí ele pegou e falou assim, não, me dá o boleto aqui. O que eu queria de você era que você investisse em você. Como você investiu em você, agora a igreja vai investir em você. Aí eu falei, nossa... Aí, rapaz, me deu uma... Como diz, eu coloquei uma quinta...
que eu formei a faculdade, eu não tinha nem colado o grau ainda, eu já estava fazendo uma pós. Quando eu terminei a pós, eu já estava num processo seletivo para fazer o mestrado. E aí, graças a Deus, fiz. Isso eu não tinha contado, eu acho que eu contei só para você, né? Há algum tempo atrás, a pastora Bianca também sabia. Eu fui convidado para fazer um doutorado em Portugal, mas foi logo antes da pandemia. Então fui convidado para fazer o mestrado lá, mas aí quando entrou a pandemia, o que aconteceu? Cortaram as bolsas, né, do Fundo de Amparo à Pesquisa, e aí a minha bolsa ela jubilou, eu perdi essa bolsa. Mas como muitos outros, né? E se for para ser meu, esse convite ele vai se renovar, eu tenho certeza. E assim, essa é a minha história, sabe? Foi uma história, igual eu falo, Deus ele não pegou o que provavelmente daria errado. Ele pegou o improvável. Eu tenho certeza que eu era um improvável de dar certo em qualquer coisa mesmo. Então, assim, porque eu não sei assentar um tijolo. Eu realmente não sei. Eu também não. Né? Eu não sei, gente, eu não sei trocar um negócio, um sifão da pia. Isso eu sei. Não, gente. Sacanagem. Gente, a minha esposa vai estar vendo. É um absurdo. Isso eu sei. Gente, se eu tiver que bater um prego, eu tenho certeza que vai ser no cano. Eu vou estudar a parede inteira e eu vou bater no cano. Então, assim, nada que fosse um serviço ou braçal ou que fosse assim, eu não ia. Eu falei, Senhor, o que será de mim? Então, eu era o improvável mesmo e ele teve misericórdia da minha vida. Amém. Né? E me colocou para trabalhar com pessoas que, assim, que como se diz, sem puxar saquismo, é o Eliezer, o Leandro, o Wagner Lana. Era uma galera assim que eu bati o olho, que eu nem piscava. Eu ficava assim, nossa, esses caras são muito fera, como é que esses caras fazem isso e tal. Depois conheci o Matheus, quando eu vi a estrutura que o Matheus tocava, como é que ele fazia e tal, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Se for fazer um comparativo, eu vou ser mandado embora. Eu vou começar a andar longe desses caras. Eu queria andar perto, mas eu vou andar longe, porque se for comparar, nem bate. Mas a gente sabe que Deus ele prefere um coração disposto, né, do que uma pessoa com 100% de virtuosidade, né, porque ele capacita quem ele chama. E eu me apego nisso, eu vivo isso, eu peço que ele sempre me capacite, não para que as pessoas vejam, mas para que seja a glória dele, né, resplandecida através do que eu faço. Amém. Uma salva de palmas sem fazer barulho. A palma silenciosa. Palma silenciosa. Qual era a faculdade? Oi? Qual era a faculdade? Que eu fiz? Isso. Eu fiz publicidade e propaganda. Depois eu fiz mídia eletrônica, rádio e TV, que eu nunca apliquei, mas fiz. Ninguém nunca aplica. E depois eu fiz o mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento humano. Que para mim eu acho que valeu por todas as outras, assim. Porque foi onde hoje eu consigo mais aplicar. As coisas que eu aprendi no mestrado, para mim foi muito bom para aplicar na igreja, que é o desenvolvimento humano, a educação. E quando eu falo educação, a gente pensa sempre que educação é só saber ler e escrever, né? Mas não é. O simples fato do Matheus, a pessoa chegar lá e falar assim, eu quero servir. Ah, mas você quer fazer o quê? Eu quero bater foto, eu queria aprender a bater foto. E o cara começa a aprender a bater foto, é educação, né? É um desenvolvimento humano. Sim. Isso, e isso é muito legal. A igreja ela proporciona isso, eu acho que mais do que qualquer lugar.
né? Ela te É. desenvolve de todas as maneiras. Eu acho que essa parte, assim, eu vejo a igreja como uma grande escola. Nossa, Porque, assim, o que já saiu de profissionais lá na nossa cidade, de voluntários que não tinham uma área ou que eram adolescentes que se tornaram jovens e hoje voa, tem né? Você isso. fala, que é isso? Então, assim, eu acho que a igreja, eu falo pro pessoal que entra lá, né, pros meninos, eu falo assim, é uma oportunidade que se você abraçar, você vai ter oportunidades que você não teria em qualquer outro lugar. Porque, assim, equipamentos, né, muitas vezes, né, que você nunca teve conhecimento e alguém vai te ensinar de graça, você vai poder usar de graça e ainda a igreja faz grandes eventos de grandes escalas que se você fizer de forma com excelência, vai te preparar para qualquer lugar Pra que você qualquer for, lugar. É verdade. né? Fazendo só puxando um pouco do que o Matheus falou, porque ele, né, tá em Limeira. Limeira hoje é referência, né, pra todo mundo. Limeira é uma referência. Trazendo um pouco da minha experiência, né, rapidinho. A gente falando sobre essa questão, né, das oportunidades e tudo. Quando eu comecei, né, foi na igreja também, né. Quando eu saí da escola e tudo, eu falei, não, eu quero trabalhar com alguma coisa voltada pra arte. Aí eu descobri o design e tudo e comecei a aplicar isso na igreja. Né, e foi realmente na igreja. A igreja foi a maior escola para mim em relação à parte de criação de vídeos, à parte de criação de artes, ajudando o pastor, né? Fazendo ali as coisas na igreja, fazer vídeo aviso, fazer isso, fazer aquilo. E aí, então assim, a minha esposa, Jennifer também, que trabalha com a gente aqui, ela descobriu a vocação dela na igreja. Tipo, eu já tinha um pouco já de noção do que eu queria fazer pra vida. Ela não tinha nenhum, ela ia fazer administração. E aí a gente teve uma oportunidade, a igreja não tinha câmera, não tinha nada, entrou uma fotógrafa na igreja. E aí a fotógrafa, tira a foto lá, Jennifer. Aí ela pegou, quando ela tirou a primeira foto dela, aí ela falou, nossa, ela tá ali me olhando. Aí ela pegou e falou, nossa, meu Deus, acho que eu achei o que eu quero fazer pra minha vida. E aí ela começou a se desenvolver. E faz super bem, né? Sim, com certeza, é muito boa, né? Porque a minha esposa não, é muito boa. Então assim, aproveitar, né? Então assim, existem realmente pessoas que não têm a estrutura, não tem outras pessoas que possam estar liderando e ensinando, mas aproveitar isso aqui que a gente está fazendo, os grupos, né? Que provavelmente o Eliezer vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas assim, aproveitar e não esperar que façam por você, mas você vai lá e faz. Né? Aproveita o conhecimento que a gente está passando aqui e o que você pode pegar aí no YouTube, na internet e tudo mais e colocar em prática, né? Porque a igreja, ela dá oportunidade, né? Só não faz quem não quer. Eu acho que essa parte eu também tenho essa história, né, de aprender na igreja. E o Breno que tá fazendo o corte, né, eu me recordei, acho que com certeza ele lembra, né, ele tinha, não sei, uns 15 anos talvez, eu lembro que ele chegou em mim, falou assim... passado, né? Acho que o ano passado. Ano passado, porque tem cara de ter no máximo 16. Ele chegou em mim e falou assim, ô Matheus, se eu vier aqui depois da escola e ficar... Posso trazer meu computador e ficar aqui com vocês aqui pra gente editar aqui e tal? Falei, não, mano, pode vir aí, daí a gente vai passando, você vai ajudando a gente também. E ali já deu menor aprendiz, né? Brincadeira. Então, eu acho que essa oportunidade que a igreja dá é muito interessante, né? Porque numa empresa nunca você vai conseguir isso. É verdade. E eu acho que isso que é o papel nosso, né? Que profissionais dessa área de comunicação é ensinar os jovens, os adolescentes que estão chegando para preparar eles mesmo, não só para servir a igreja, mas também para a vida, né, como profissional. E é tão legal, né, Matheus, quando você vê alguém que você viu que não sabia nada, quando chegou bem cru, e aí, cara, chega uma hora que você vai lá e pergunta pra ele alguma coisa. Cara, mas me dá uma alegria. Eu acho que é porque eu tenho muito da educação em mim, então me dá uma alegria, cara. Eu já vou perguntando assim, você pode me ajudar? Cara, pra mim é uma alegria muito grande ver que a pessoa, ela te passou. O aprendiz superou o mestre, né? Isso, cara, eu acho que é isso que é a nossa função aqui na Terra, cara, sabe? Com certeza. Eu acho muito bom. Uma coisa assim, fazendo uma geral, as oportunidades, né, uma coisa que eu aprendi, né, na vida, que as oportunidades, elas vão aparecer.
Nós temos que aproveitar as oportunidades, assim como o Secão aproveitou, né? A chance que ele teve, transformou a vida dele, sabe? Assim como você também aproveitou, assim como o Matheus aproveitou, sabe? Eu também aproveitei a minha oportunidade. Essa oportunidade, ela vem. Tem gente que pensa, puxa, quando é que eu vou estar fazendo tal coisa? Sim. Quando é que vão me chamar? Ou quando é... Primeiro que eu penso, sabe? Eu tenho ministrado isso pra galera da Comec, é que o palco principal do centro do nosso coração precisa ser o da nossa igreja. Então, eu creio que a nossa igreja precisa ter, se não pode ter a melhor estrutura técnica, mas a excelência não tem nada a ver com a quantidade de coisas que eu tenho, porque eu falo que a excelência é algo que vem de dentro para fora, sabe? Então, mas que eu seja excelente manuseando o que seria pouco, sabe? Para que Deus possa um dia me dar uma oportunidade e eu estar preparado para essa oportunidade no momento certo, né? E até escutei, se não me engano, foi o Gabriel que falou, e guardando o coração. E guardando o coração, sabendo que toda a nossa trajetória começou num lugar que eu acho um dos lugares mais maravilhosos, né? Para mim, o lugar mais maravilhoso da minha vida, que é a igreja. Sim. O lugar que nos abre a porta, o lugar que que utiliza ali os nossos talentos, que investe nos nossos talentos. Então, quando a oportunidade vier, que vocês aí de casa, cada um da equipe, seja pronto para poder pegar essa oportunidade e fazer valer e marcar a história, né? E marcar a história. Agora, ô Eliezer, só fazendo um complemento nisso que você falou, eu lembrei de uma história bem pequenininha que eu vi um pastor contando, e na verdade foi uma indagação, e eu acho que vai bem dentro do que você fala. Ele falou o seguinte: quando você chega num restaurante e você senta, ele falou, tirando um rodízio, por exemplo, que você chega lá e pega lá, cara, você senta no restaurante, você não consegue comer de cara. A primeira coisa que tem que acontecer é você ser servido. Então ele falou, antes, gente, de qualquer coisa, tem que servir. Então, antes de você querer o banquete e tal, aprenda a servir. Primeiro de tudo. A partir daí é que tudo acontece. Então, assim como o jantar, como um banquete, ele começa com o serviço. Então, que a gente guarde o coração que nesse mundo, né, nós somos servos. E o servo, ele faz o quê? Ele serve. É a missão dele. É a missão, é a nossa missão de vida, servir com excelência. Sim. Se não for isso, a gente não tem o porquê nem de ser e nem de fazer. E só uma coisa que eu queria pontuar é que, às vezes, o que acontece... eu lembro que quando eu fui num evento de outra denominação, né? E na nossa época ali, a nossa igreja local não tinha uma atenção ainda para comunicação, isso faz muito tempo. E eu olhei tudo aquilo, eu falei, meu Deus, né? Aí eu falei assim, meu pensamento foi, eu quero fazer isso na minha igreja. E eu acho que isso que é o que a gente tem que pensar. Legal. Porque muitas vezes a gente olha outra igreja, ou até Limeira, e fala assim, nossa, quero ir lá em Limeira. Quero ir pra lá, né? Isso, mas a gente precisa transformar a nossa igreja local, aí, né? claro. A gente, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou me dedicar para que eu consiga... trazer isso para a minha igreja. E eu acho que esse é o pensamento que eu quero passar para você. É que você pense em como melhorar aquilo que você pode fazer na sua igreja local. Não simplesmente ir surfar outras ondas, né? Show. Dá uma palavra final aí, Gabi. Essa questão do coração, ela realmente pesa bastante, né? Porque quando a gente tá com o nosso coração no lugar errado, as coisas elas não dão certo, sabe? Já tive experiências, né, de muitas vezes ficar com o coração ali no, não, porque eu quero fazer, porque vai ser legal, vou me aparecer ali e tudo. E não é o caminho certo, né? O caminho certo é realmente você servir com amor, né?
A gente, às vezes, ali na igreja, a nossa igreja ela é uma igreja relativamente grande em nível de espaço, e muitas pessoas, quando tem, inclusive, eventos regionais, que vai toda a região, que a igreja fica super cheia, aí aparecem umas 20 cabeças ali. Ah, não, e aí, vai precisar de ajuda pra fazer uma foto? A galera, às vezes, quer realmente ir lá na frente só pra aparecer, né? Porque, porque eu vou passar na transmissão, né? Eu vou estar ali. Mas eu acho que o coração, ele realmente tem que estar nisso. Quando as luzes estiverem apagadas, você vai estar lá? Você vai estar lá junto? Vai ficar ali com a gente? Vai limpar a sala da mídia? É isso aí. Vai ajudar a recolher o lixo? Então, assim, é realmente isso, é servir, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que servir é só ir lá tirar foto, acabou, vou embora. E não é só isso, né? Vai muito além disso. E eu digo assim, eu sou a prova viva disso, de que eu só estou onde eu estou hoje porque eu escolhi servir com amor. Eu coloquei meu coração no lugar certo, sabe? Servir além da mesa. Exatamente. Isso aí, mano. Bom, então, quando os eventos terminam, os vídeos continuam, as imagens também vão continuar. E como continua o vídeo, como continua a imagem. Bastante. E as memórias, elas permanecem. Então, você que está em casa, eu quero falar para você que tudo aquilo que a gente se prepara antes do play possa gerar bons frutos e uma boa experiência e uma boa lembrança para depois do play. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, multiplique, que a sua igreja seja o melhor ambiente para as pessoas conhecerem Jesus e terem uma experiência com Ele. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Também estou aqui para agradecer a nossa liderança, né? Pastor Mário, a pastora Bianca. A gente insiste em agradecer porque eles realmente acreditam no ministério, no nosso ministério, e investem todo o tempo, carinho, investimento financeiro, tudo para que a gente possa entregar o que é o melhor possível. Então, Deus abençoe e todos os demais líderes também. Em nome de Jesus. E até a próxima mentoria. Antes do play. Antes de você terminar, diga aí. Você só esqueceu de um detalhe. Diga. Pessoal, siga Quadrangular Creative, siga Comec Brasil Oficial. Porque lá, o que vai ter? Vai ter um link na bio para você entrar nos grupos, né? Ah, beleza, temos que falar dos grupos. Isso, pode falar. Quase esqueceu. Cara, obrigado, viu? Tá vendo, gente? Aqui não é engessado. Então esquece todo boa noite, devolve aqui o boa noite, devolve o Deus te abençoe e depois fala de novo. Pessoal, nós criamos os grupos, né? E eu vou estar sempre tentando me comunicar dessa forma com vocês. Esse grupo tem um motivo, né? E com certeza essa mentoria aqui é uma iniciativa que a gente tem para pegar todo mundo e a gente poder ter a mesma linguagem. Porém, os grupos vão funcionar com conteúdos específicos para cada um deles. Então, aguarde que a gente está só começando. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Boa noite, paz seja convosco e até a próxima mentoria antes do play. Tchau, tchau.